Fala galera, beleza? Rômulo Diniz aqui na área com mais uma dica de física, e essa dica vai vir em duas partes, né? A primeira parte de movimento variado, né, uniformemente variável, MOVE, e depois eu vou fazer uma parte 2 ainda desse assunto, mais voltada para os gráficos, beleza? Vamos lá, por onde a gente começa? Assim como no movimento uniforme, a gente precisa começar analisando o que a gente chama de função horária. A questão é, aqui no movimento variado nós temos duas funções horárias. Então a primeira, puxando uma setinha aqui, se trata da função horária da velocidade. E aqui é da seguinte forma, a velocidade vai ser igual, né? V é igual a V0, V é igual a V0 mais ou menos aceleração vezes tempo. E aí mais uma vez, esse mais ou menos na fórmula associada à aceleração depende do tipo de movimento que a gente está tratando, já vou falar sobre isso. Aqui no caso, gera a definição da aceleração também para a gente, que a aceleração ela é a variação da velocidade sobre a variação do tempo, beleza? Então aqui já tem um ponto importante, né, quando a gente compara o movimento variado com o movimento uniforme, que existe agora aceleração, o que pressupõe que há uma variação de velocidade, tudo bem? Já vou chegar lá. Agora, também tem uma função horária, além da velocidade, a função horária da posição, ou a função horária do espaço. Como que a gente define ela? S é igual a S0 mais V0t mais ou menos AT ao quadrado sobre 2, tudo bem? E aqui no caso é uma função já do segundo grau, né? Dependendo também, mais uma vez, do sinal da aceleração, nós temos dois tipos de gráfico, dois tipos de movimento. O que a gente pode simplificar também, de certa forma, como ΔS é igual a V0t mais ou menos AT ao quadrado sobre 2. Então, essas são as duas funções que a gente tem para trabalhar, basicamente, numa questão de movimento variado. Lembrando, como eu falei na gravação, na aula de movimento uniforme, é o seguinte: toda questão de física ela tem dois modelos, um modelo mais teórico e um modelo mais prático. Quando eu falo mais prático, pressupõe contas. E aqui no caso, se a gente for fazer uma questão de movimento variado, independente do tipo de movimento variado que seja, que pode ser um lançamento vertical, um lançamento horizontal, um lançamento oblíquo e assim por diante, a gente vai trabalhar basicamente com essas duas fórmulas, tudo bem? E aí, uma vez que a gente tem as funções na mão, a função horária, seria interessante a gente discutir um pouquinho quais são as características desse movimento. E aqui é muito importante que você esteja atento no seguinte sentido: as características geralmente nos ajudam a responder questões com mais pegada, um viés mais teórico, uma pegada mais teórica. Então, olha só, primeira coisa que você tem que deixar claro é que a velocidade, isso aqui é importantíssimo, a velocidade não é constante. A velocidade não é constante, ou seja, a velocidade varia, perfeito. Então a velocidade pode variar? Sim, ela pode aumentar ou diminuir dependendo do movimento. Então, peraí, se a velocidade não é constante, existe aceleração. Então a aceleração nesse caso vai ser diferente de zero, podendo ser positivo ou negativo, a depender do movimento, que eu vou falar no próximo vídeo. E aí entra um ponto importante. Se existe aceleração, eu preciso que você associe que vai haver então força resultante atuando nesse corpo. E mais uma vez, assim como eu falei no outro vídeo, essa informação aqui é muito utilizada em questões teóricas. Tudo bem? É claro que aqui eu estou misturando um pouco alguns assuntos da física. Por exemplo, quando eu falo de força resultante, eu estou falando de leis de Newton, mas a gente vai chegar lá. Mas é importante que você já tenha isso de agora. Se a velocidade não é constante, pressupõe aceleração. Tendo aceleração, existe força resultante no corpo. Tudo bem? Belezinha? Ficamos por aqui nessa parte 1. Em breve eu volto com a parte 2 com as características do movimento em si, o tipo de movimento que existe, já te adiantando, né? A gente pode classificar em acelerado ou retardado e, naturalmente, os tipos de gráfico que tem associado às funções horárias. Belezinha? Espero que essa dica ajude. Tamo junto. Até a próxima.